realidade, o relato de um homem que teve uma parada cardíaca e se viu morto. Uma mulher que afirma sair do próprio corpo durante o sono. Você vai ver agora no Documento Verdade experiências paranormais impressionantes que desafiam a ciência no mundo todo. Existe vida após a morte? É possível sair do corpo e voltar? Será mesmo verdade que assistimos uma retrospectiva da nossa vida antes de morrermos? Relatos que intrigam os cientistas. Quem passou por uma experiência de quase morte garante que tudo isso é sim real. Aos 19 anos eu tive um AVC, um derrame no trabalho, e ao ser hospitalizado, da entrada na UTI, eu tive uma parada cardiorrespiratória seguida de um segundo AVC. Depois desse AVC eu tive uma convulsão muito séria e aí eu vim a óbito. Eu fui declarado morto, apesar dos procedimentos de reanimação estarem sendo realizados. Eu tive uma experiência de quase morte, uma IQM. Ao se ver fora do corpo, Lucas teve uma sensação boa, um sentimento de paz. A partir do momento que eu acordei, eu já não sentia dor. Não tinha dor física, um sentimento de liberdade. Assisti um pouco mais, alguns segundos daqueles procedimentos. Minha mãe ser tirada, eu tive essa convulsão na frente da minha mãe foi tirada da UTI, 2 enfermeiras chegando, puxando uma máquina, um médico chegando com o estetoscópio, colocando. E eu falei, nossa, e tive um clarão, tive uma sensação de ser puxado, sugado por um túnel muito claro e acordar num outro lugar. No lugar onde considera ser o plano espiritual, o empresário teve um encontro. Acordei sendo chamado por uma pessoa que estava ao meu lado, que eu não vi o rosto, mas sabia que era minha avó materna, que eu não conheci, que tinha falecido muitos anos antes de eu nascer. E ela disse, fica calmo, você vai ficar aqui um tempinho. A riqueza de detalhes impressiona, mas cientificamente, qual seria a explicação para o que aconteceu com ele? Este médico intensivista ainda busca justificativas para casos semelhantes. Várias teorias tentam explicar. Tem gente que diz que é a falta do oxigênio no cérebro no momento que o coração para. Tem gente que diz que tem a ver com os pressupostos religiosos que a pessoa tinha anteriormente ou não. Tem gente que acha que são sensações dentro do útero do nascimento que são afloradas naquele momento. E aí a gente tem uma série de substâncias que são liberadas, hormônios liberados. À medida em que a medicina avança nas técnicas de reanimação, mais pessoas garantem que existe vida após a morte. Entre os pacientes que sobreviveram a paradas cardíacas, por exemplo, estima-se que 12 a 18% tenham vivido a chamada EQM. Se eu consigo provar que aquele fato se repete, então eu digo que ele existe. Para este psiquiatra, experiências de quase morte podem estar relacionadas a uma predisposição do paciente. Muitas pesquisas nesse campo já mostraram que pessoas que passam por experiência de quase morte ou de projeção astral tendem a ser mais sugestionáveis. E como é que eles viram isso? Elas tendiam a ser mais hipnotizadas. Quer dizer, o que é a hipnose? É eu tentando te convencer de que você não está aqui. E aí, se você é uma pessoa sugestionável, você realmente estreita o nível de consciência e desliga. Foi vista essa relação, da sugestionabilidade com a experiência de quase morte, com as projeções astrais. Hipótese que o Dr. Alessandro questiona. É muito curioso imaginar que qualquer alteração orgânica consiga produzir exatamente as mesmas sensações ou as mesmas visões. Em crianças, a experiência de quase morte ela é descrita. E a criança, muitas vezes, não tem nenhum conceito formado anteriormente a respeito de vida após a morte ou de conceitos religiosos. Em alguns casos,
as pessoas relatam coisas que elas viram durante aquele momento de quase morte. Então é como se elas estivessem de olhos fechados, sendo ressuscitadas, e são capazes de descrever cenas do centro cirúrgico ou da emergência que somente pessoas que estavam ali compreendem que existiram.